Bom dia, meu povo, começando mais um dia aqui. Estou em Ouro Preto, Minas Gerais. E como o meu rosto não tem café da manhã, eu vou procurar algum lugar aqui para tomar um cafezinho da manhã, ver se eu acho algum cafezinho bom aqui, tipo mineiro. Ó, já tem uma confeitaria aqui bem na frente do rosto. Deixa eu ver. Ó, tem um lugarzinho aqui, não sei se eles servem um café também. Comer alguma coisinha aqui e começar o dia. Entrei numa confeitariazinha aqui, olha só. Olha o tanto de coisa que tem aqui, tá? Olha só aqui. Isso é Minas Gerais, pessoal. Aí eu já tô pesando ali, já peguei algumas coisas. Vou pegar um café e sentar ali pra tomar. Começar com um cafezinho da manhã bem Minas Gerais mesmo. Tinha muita coisa aqui. Ó, vou começar com isso aqui, ó, que eu peguei. Isso aqui é um bolinho de queijo canastra. Olha só. Parece que tem isso aqui. Vamos ver se é bom. É um bolinho bem macio, ó. Ele é bem fofinho. Tinha muita coisa boa aqui pra pegar. Só tá muito bom. Vale a pena. Isso aqui é um apanhado do que eu peguei por enquanto, tá? Tem mais coisa dentro. Esse aqui é uma espécie de pão de queijo, só que é de 3 queijos. É um pão de 3 queijos. Vamos ver. Macio. Esse quentinho estaria melhor, mas mesmo assim tá muito bom. Massa, ó. Não é borrachudo. Muito bom. Tudo muito bom até agora. Agora esse aqui me parece uma espécie de uma rosquinha, não sei. Lá tá escrito que Bissonho. Será que é tipo sonho? Vamos ver. É tipo massa de bolinho de chuva, só que mais durinho. Não tem recheio, nada, é só a massa mesmo, mas muito bom. Muito parecido com a massa do bolinho de chuva, só que mais firme, né? Mais duro. Nossa, bom. Não bom. Último não menos importante, só que ela falou que é uma cocada alemã. Diz que tem bastante por aqui. A cara é muito boa. Ela falou que é um dos bagulhos que mais saem aqui. Bom, hein? Bom. Muito bom. Nossa. De tudo que eu comi aqui é o melhor. Ainda bem que eu deixei por último. É o mais gostoso, né? É muito bom. Não é enjoativo, não é aquele doce enjoativo, mas ao mesmo tempo é muito bom. Essa casquinha crocante que ele tem. Nossa. Vamos desminar aqui no. É muito bom mesmo. Prontinho, o café da manhã tomado. Tomei nessa tutti trigo. Meu rosto é bem esse aqui, esse início, né? A minha janela é essa aqui, ó. Essa que tá esse pano vermelho aqui é o meu quarto. Minha cama é a de baixo ali. Depois eu mostro o rosto pra vocês. Bom, cafezinho tomado. Comi bem. Eu ia pegar mais variedade de coisa, mas eu fui burro. Eu devia ter pego um negocinho de cada pra experimentar, porque tinha muita coisa boa ali. Mas tá bom, depois eu vou fazer degustação de mais coisas. Comida aqui é o que não falta.
Ontem à noite eu acabei não gravando e tal, mas eu saí pra comer um tropeirinho, que é o típico aqui, nossa, como eles dizem. Agora queimar tudo aqui, ó. Ó os ladeirão aqui. Rapaz, aqui você sai. Aqui eu treino pago todo dia. Você andar aqui nessas ruas. Mas agora eu vou sentido Praça Tiradentes, porque eu vou pegar o ônibus pra Mariana, que é bem próximo daqui. O cara do hostel falou que tem ônibus de meia hora, que é bem fácil. Tem um tipo um circular, custa acho que R$6, 6 e pouco. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que é o esquema pra ir pra Mariana de transporte. Nossa, olha só. Olha essa subida aqui. Amigo, a cidade é muito bonita, mas o que mata é essas ladeiras aqui. Mas vamos lá. O bom aqui é que você pode comer que nem um desgraçado, que você vai comer que nem um desgraçado e não vai engordar, né? Porque você queima tudo subindo isso aqui. Hoje é sábado, né? Sábado de aleluia. Não, que sábado? Hoje é sexta. Sexta da Paixão, então é feriado. Muita coisa tá fechada aqui hoje, né? E aqui eles respeitam mesmo. Inclusive ontem eu não gravei nada à noite, né? Dei uma volta pra procurar um lugar pra comer. Tudo ontem fechou cedo, porque tava tendo uma... Ó, é pra lá. Olha eu ando. Eu sempre esqueço dessa curvinha aqui. Ó o ladeirão. Vamos lá. Ia ter uma procissão, aquela que eles estavam separando tudo na rua e tal. E foi ontem à noite, mas eu tava tão cansado que eu acabei dormindo cedo. Era umas 10 e pouco, acho que eu já tava apagado. A procissão ia começar às 11 da noite. Eu cheguei até a igreja ali. Eu fui ali na igreja, na de São Francisco, que era a concentração ali. Então tava tendo uma missa externa, tava bem bonito. Eu tirei uma foto até da igreja à noite com o pessoal tudo ali. Eu vou colocar aí na edição. Aí eu cheguei a escutar assim, eu tava dormindo, mas sabe quando você tá dormindo e tá ouvindo coisas? Então, eu cheguei a escutar, mas tava muito cansado. A viagem foi muito desgastante. Então, queria ter visto, deve ter sido bem legal. Mas diz que vai ter hoje, vai ter amanhã. Aqui Minas, eles têm bastante tradição, né? Eles respeitam bastante esses feriados religiosos, eles se preparam, é bem legal. Ah não, era essa igreja aqui, é de São Francisco, ó. Pode ver que tem a estrutura toda ali ainda. Era aqui que tava rolando. Tava bem bonita. Ela tava toda acesa. Essas barraquinhas aqui, eu vou ver se eu venho uma hora quando tiver aberto. É a feirinha de pedra sabão. É tipo uma feirinha de artesanato, só que tudo feito com pedra sabão. Pedra sabão que é algo bem comum aqui na região. Tanto que o Aleijadinho usava muito pedra sabão nas suas obras. Ele era especialista em mexer com isso. Se eu conseguir, eu venho um horário que estiver funcionando aí. Porque eu tô pensando em fazer um passeio amanhã, que tá meio difícil de conseguir. Se eu tiver que mudar meus planos amanhã e não conseguir fazer, aí eu vou nessa feirinha aí e mostro pra vocês. Ó, explicar pra vocês o esquema pra ir pra Mariana de ônibus aqui de Ouro Preto. Tá vendo aqui a Praça Tiradentes, certo? Museu da Inconfidência que eu mostrei no último vídeo, a estátua. Tem esse casarão aqui. Aí vocês vão vir nesse sentido, ó, da praça pra cá. Tem essa drogaria Araújo aqui. E aí logo ali na frente, ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Tem um ponto de ônibus ali, ó. É ali que pega o ônibus. Aí ele falou que tem vários lugares, o último deles é o de Mariana. Diz que pega aqui pra ir pra lá. Então, esse é o bizu pra quem quiser ir de transporte público de Ouro Preto pra Mariana. Eu confirmei com o rapaz do hostel lá. Aí tem várias paradas, ó, Morro São Sebastião, Morro Santana, Piedade, Taquaral. E o último aqui que é esse aqui, ó, Mariana. Então tem que parar aqui pra pegar o ônibus pra Mariana. Então é bem facinho. Seguiu a Praça Tiradentes, sentido contrário ao do museu.
vira no sentido daquela farmácia Araújo e vem pra cá. Ele falou que passa bastante ônibus aqui, então vamos só esperar agora. Quem quiser pode até pinar no Google Maps. Esse lugar aqui, ó, chama Terminal Barão de Camargos, ó. Bem facinho de achar. Uma coisa que o cara do hostel me explicou também é que aqui é muito comum passar uns carros particulares oferecendo carona. Carona entre aspas, né, claro. E que cobram geralmente o mesmo preço do ônibus. Então diz que é muito comum passar uns carros falando, Mariana, aí você pega, você vai pagar mais ou menos. Eu perguntei o preço do ônibus aqui, falou que acho que é R$6,85 a tarifa. Não é muito longe daqui, deve dar 1 hora por aí de viagem, sei lá, pouco mais de 1 hora talvez. E aí tem esse esquema dos carros também. Então se passar algum aí eu pergunto, dependendo do valor eu pego também. Mas vamos lá, vamos esperar agora. Que tá para passar a moça aqui do lado falou que hoje é feriado, os horários são um pouco alterados, né? Então talvez não seja o mesmo esquema de meia hora que todo dia, né? Mas ela falou que agora com umas 10 e pouquinho já tá para passar um. E agora são 9h36, achei que já era 10 horas. Mas tudo bem, a gente espera aqui. Ó, o ônibus vai ser esse que ele tá voltando, mas é dessa empresa aí, Transcota. Esse é o que tá voltando de Mariana pra cá, que ali é o ponto contrário. Então vai ser esse ônibus aí que a gente vai pegar pra ir pra Mariana. Quando ele tiver, provavelmente talvez seja até esse aí que tá vindo e vai dar a volta pra vir pra cá. Vou até gravar o número 195. Vamos ver se vai ser a placa 8463. Vamos ver se vai ser esse aí. Alguns momentos depois. Bom, são 10h08, agora 10h10, né? Arredondando. Agora que passou o ônibus. Então é que nem a minha falou, hoje como é feriado, os horários estão meio alterados, né? Mas passou já, era esse. Ah, não reparei se a placa era a mesma. Esqueci, eu ia fazer a comparação. Mas enfim, é esse mesmo. Custou R$6,85, como eu tinha falado. Tem cobrador. Ó, esse aqui é o ônibus, pra vocês terem uma ideia. Aqui ainda tem cobrador, legal. É isso. É aquele circulação raiz mesmo. Assim que ele chega na cidade, ele para na rodoviária, mas você não precisa descer lá. Basta continuar no ônibus que ele segue rumo ao centro histórico. Pouco menos de 40 minutos de viagem e estamos em Mariana. Mariana, que é a primaz de Minas Gerais, né? Por que primaz? Porque Mariana é a primeira cidade de Minas, é a cidade mais antiga do estado de Minas Gerais e também foi a primeira capital. Já vou falar um pouquinho da história dela. Mas olha, ele deixa a gente aqui, ó. Essa é a primeira impressão. Isso aqui é um terminal turístico. E olha só, ó, aqui é o centrinho histórico da cidade. Já tem umas igrejinhas ali que nós já vamos ver. Então vamos explorar aqui, vamos dar um rolê. Marquei alguns pontos de interesse. Tem algumas anotações que eu fiz também, algumas coisas para falar aqui da cidade. E vamos lá. E o bom é que o tempo deu uma melhorada, porque quando eu saí do hostel de manhã tava com cara de que ia chover. Inclusive eu cheguei a sentir umas gotinhas na cabeça. Aquela hora que eu fui tomar café, falei, puta, vai chover. Trouxe minha capa aqui, mas chegou a abrir sol, inclusive, durante o caminho. E graças a Deus deu tudo certo. Bom, minha primeira missão foi carimbar o meu passaportezinho. Quem viu no último vídeo viu que eu fiz aquele passaporte da Estrada Real. Aqui na rua direita, ó, tem um centro de atenção ao turismo.
moças bem gentis. Aí me deram um mapinha do centro histórico também. Eu gosto de guardar esses mapas. Tem um monte guardado em casa de vários lugares assim. Acho bem legal. E vamos começar a desbravar aqui. Essa aqui, como eu falei, é a rua direita. E uma curiosidade sobre esse negócio de rua direita: a maioria das cidades aqui tem uma rua direita. Lá em Ouro Preto também tem uma. Todas as cidades históricas tem. Inclusive acho que em São Paulo tem uma rua direita, se não me engano. E o que é esse negócio de rua direita? Por que chama rua direita, né? Se não tem a rua esquerda, por exemplo. É que essas ruas aqui, todo lugar que tem uma rua direita, é a rua que leva para a igreja matriz da cidade, para a igreja principal. Ela é a rua que vai direto para a igreja, vamos dizer assim. E bem aqui na minha frente tá a matriz da cidade. Já vou mostrar para vocês, vou contar as histórias e tal. Então vamos lá. Olha que curiosidade essa casa aqui, pessoal, toda torta. Aí tem um guia que tá aqui na praça, eu ouvi a explicação dele pro pessoal. Na época ele disse que antigamente era muito comum o material ser meio barato e as pessoas acabavam comprando para fazer. Aí pegava um pedreiro que não era lá muito essas coisas e dava nisso. E diz que essa casa é do século 17, já foi reformada uma vez, mas é uma atração daqui a casa ser assim, ela é toda torta, ó. Pode ver que ela é toda fora do prumo, ó. Tá vendo? As janelas são meio inclinadas. Olha que curioso, parece os prédios da Aula de Santos. Bom, agora nós vamos visitar a Basílica da Sé, ou Basílica Catedral de Nossa Senhora da Assunção. Essa igreja aqui que é a principal igreja da cidade. Pelo que eu estava lendo, antes dessa igreja existiram algumas capelas. E a definitiva mesmo, essa daqui, foi feita em 1760. E diz que o destaque dela é assim, por fora. Vocês podem ver que ela tem uma arquitetura simples, não tem nada de muito luxuoso, mas só pela porta ali você já vê que o negócio é diferente por dentro, né? Diz que ela é bem bonita, claro, tem a mão do aleijadinho também nela, como quase tudo aqui. E vamos entrar, vamos ver como que é. Eu não sei se ela paga para entrar, se não paga, se tá aberta para visitação. Olha só por dentro como ela é, pessoal, tá vendo? Ela destoa totalmente do que ela é pelo lado de fora. Olha os detalhes dela. Olha esse teto, que bonito. É em madeira, mas olha como é bem trabalhado, bem desenhado. E esse teto aqui é do Mestre Ataíde. Quase todas as igrejas aqui de Minas vão ter a mão basicamente do Aleijadinho e do Mestre Ataíde. O Mestre Ataíde era o especialista em fazer essas pinturas no teto aqui. E olha os detalhes dos altares. Oi? Olha só esse lustre aqui, que bonito. Olha o detalhe dos púlpitos também. Muito bonito, muito bem detalhado. Inclusive eu estava vendo agora aqui o projeto inicial, a arquitetura, vamos dizer assim, é do pai do Aleijadinho, do Manuel Francisco Lisboa. A execução foi do Aleijadinho, claro. O Mestre Ataíde, inclusive tem um senhor aqui que ele oferece serviço de guia. Ele até perguntou se eu queria tal. Ele tava falando que tem uma pintura do Ataíde que fica aqui atrás, aqui do lado. Fica nesse lugar aqui, mas tá fechado, então. Olha essa porta também, que bonita. Olha os detalhes dela, ó. Olha esse Cristo aqui, carregando uma cruz. Olha a perfeição. O Aleijadinho realmente era o cara, viu? Olha que vista legal aqui. Que bonito isso aqui. Uma atração dessa igreja aqui é esse órgão aqui que ele chama Harpschnitger. Só existem 30 exemplares desse no mundo e esse é o único que está fora da Europa. Originalmente ele é de 1701, mas ele foi instalado aqui em Mariana em 1753. Ele chegou no navio, diz que foram 18 caixas para transportar esse órgão. Ele era muito bom, vocês podem ver que ele é muito grande, muito detalhado. Olha que bonito ele. Ele foi reformado, inclusive, porque ele não funcionava mais, mas ele foi restaurado já. Só completando a informação, ele parou de funcionar na década de 30 e na década de 70 foi feito um grande esforço para que ele fosse restaurado e voltasse a funcionar, porque ele é um patrimônio, esse órgão. Como eu falei, só tem 30 dele no mundo. E esse aqui é o único que está fora da Europa, né? Então realmente foi feito um trabalho muito bom com ele. Eu escutei a explicação de um guia aqui
que esse primeiro altar aqui, que fica do lado direito, quando entra, é um altar do Aleijadinho, que é, não sei se é dedicado a ele, mas enfim, esse altar é do Aleijadinho, né? Olha só o detalhe de todos eles, bem bonito. Prontinho, visitada. Paga uma taxa também, paga R$8. Tá bom, vai. Queria conhecer por dentro, né? Contar as histórias e tal. Então, mas assim, a maioria muitas das igrejas aqui são pagas, né? Eu vou pagar só algumas, não vou pagar todas não. Mas enfim. E antes de continuar o rolê, falar um pouco aqui de Mariana, né? Falar um pouco dessa cidade. Aproveitar que eu tô na Praça Central. Temos aqui um belo doguinho aqui, deitado. Mostrar uma coisa aqui também. Só que, ó, bem de frente para a igreja é um chafariz. Era muito comum antigamente as cidades aqui, essas cidades aqui de Minas, você vai ver muito disso. São chafarizes públicos, né? Naquela época não era tão fácil se conseguir água, né? Você não tinha água encanada, não tinha essas coisas. Então o modo da população conseguir água era esses bebedouros públicos. Chafariz não, bebedouro, apesar que eles chamam de chafariz, mas é um bebedouro, né? Então as pessoas vinham aqui para encher as suas bacias, ou balde, sei lá, o que o pessoal tinha na época, vasilhas, né? Com água para levar para casa. Bom, Mariana é uma cidade de pouco mais de 61 mil habitantes e ela foi fundada no dia 16 de julho de 1696. Ela é a cidade mais antiga do estado de Minas, então ela é conhecida como a Primaz de Minas, né? O pessoal costuma dizer que Minas Gerais começou aqui, em Mariana. Só que quando ela foi fundada, ela chamava Arraial do Ribeirão do Carmo. Por quê? Porque dia 16 de julho é o dia de Nossa Senhora do Carmo. E eu acho que eu já expliquei isso em algum vídeo, sei lá. Os portugueses eles tinham muito costume de batizar as cidades com o nome do santo do dia, ou alguma menção a um santo, enfim. E era o dia de Nossa Senhora do Carmo, então ficou como Arraial do Ribeirão do Carmo. Ela só mudou o nome para Mariana em 1745, quando ela foi elevada à categoria de cidade. Maria Ana é uma homenagem à Dona Maria Ana da Áustria, que era esposa de Dom João V. Então, tem uma sujeira aqui, sei lá. Então, Mariana é a junção desse nome, né? Maria Ana, que na verdade Mariana tem esse significado, tá? Então ela era esposa de Dom João V e homenagearam ela. E aqui também, além da primeira cidade, ela foi a primeira cidade de Minas, a primeira capital até 1711, quando a capital passou para Vila Rica, que é Ouro Preto, né? E também a primeira cidade planejada de Minas também. Ela foi meio que planejada, essa cidade, a construção dela. Só que por ser uma cidade muito pequena geograficamente, eles acabaram transferindo a capital para Ouro Preto, porque ela tinha condições de ser maior do que aqui, né? Em estrutura e tal. Então por isso que ela perdeu esse título. E ainda em 1745, essa cidade recebeu o título de bispado do bispo do Papa... Como é que é o nome? Do Bento XIV, né? A gente teve o Bento XVI recentemente, né? O Bento XIV elevou essa cidade a bispado e em 1806 ela virou um arcebispado. Olha só. Bom, agora a gente chegou num outro ponto histórico aqui da cidade de Mariana, que é a Praça Gomes Freire, bem atrás da igreja. A igreja que eu tava tá atrás daqui, eu só dei a volta no quarteirão. E olha o entorno aqui da praça. Olha só, bastante casarão antigo aqui. Essa praça aqui, ela é chamada de Jardim de Mariana, ela é conhecida com esse nome, mas ela já teve vários nomes ao longo do tempo, inclusive de Praça da Independência. Diz que antigamente aqui, essa praça servia para muitas coisas, como touradas, cavalgadas, enfim, festas religiosas. Ela tem aqui esse laguinho, um laguinho artificial, né? Feito aqui. O famoso coreto, né? Que toda pracinha de cidade de interior tem, de 1737. E diz que nessa praça aqui foi gravadas cenas de uma novela da Globo chamada Espelhos da Vida. Algumas cenas foram gravadas aqui. Eu não cheguei a pesquisar que novela é essa, eu não vejo novela, né? Mas enfim, para quem gosta, para quem tem curiosidade, depois se quiser pesquisar mais, diz que essa novela teve algumas cenas gravadas aqui.
O entorno aqui são vários casarões históricos, muito bacana. E eu tô procurando uma coisa aqui que eu não achei até agora, mas diz que aqui nessa praça fica sabe aquele bebedouro que eu mostrei ali em frente à igreja? Diz que tem um bebedouro aqui, que era um bebedouro usado pelos cavalos da Cavalaria dos Dragões, que eram uma tropa que tinha aqui. Alguém tá passando um drone, ó, bem baixinho aqui, ele tá voando, já tá desde que eu cheguei aqui. Não sei quem é que tá pilotando não achei o cara que tá no piloto dela, mas já tá voando aqui há um bom tempo. Aliás, eu vou subir o meu daqui a pouco aqui, não tá ventando. Vou dar uma desbravada aqui, depois eu subo ele. Continuando, eu não tô achando esse tal bebedouro aí que falou que tinha aqui ainda na praça. Ah, achei o bebedouro, ó. É esse aqui, ó. Tem até uma placa com explicação aqui, ó. Na primeira metade do século XVIII foi instalado esse tanque que você vê como bebedouro para os cavalos dos dragões do Conde de Assumir, que pastavam no Rócio. Transferido para a atual Praça Tancredo Neves, meados do século XX, o bebedouro retornou em 1989 em comemoração dos 270 anos da Cavalaria da Polícia de Minas. Então esse aqui, ó, que é o tal antigo bebedouro, claro, só tá o monumento, né? Mas olha só que legal. E ali na frente tem um outro chafariz. Bem aqui na frente da praça tem esse outro bebedouro aqui, ó. Chama Chafariz de São Francisco. Tem uma data ali, 1801. Como eu falei, era bem comum ter esses bebedouros pela cidade, né? No caso, aquele ali da praça era só para os animais, né? Era para os cavalos da Cavalaria dos Dragões, que era a tropa policial aqui da época, vamos dizer assim. E bem aqui na frente, quase do lado do chafariz, tem esse casarão aqui, que é a casa do Conde de Assumir. Essa casa aqui é o Conde de Assumir, que ele foi o governador dessa província entre 1717 e 1720. Ele chamava Dom Pedro de Almeida e Portugal. E diz que depois do Conde de Assumir, morou nessa casa o Dom Padre Manuel da Cruz, que foi o primeiro bispo de Mariana. Lembra que eu falei que em 1806, eu acho, já esqueci, que Mariana foi elevada a bispado? Então, o primeiro bispo morou nessa casa. Diz que na revolta hoje ela é o Museu de Mariana, inclusive. Tá até aberto. Não sei se eu vou entrar. Vou dar uma voltinha pela cidade a mais e depois sigo. Qualquer coisa eu entro aí no museu. Ó, a título de curiosidade, ele funciona de quinta a segunda das 10 às 18, terça-feira das 13 às 21 e quarta-feira fechado. Então, quem quiser vir visitar, não sei o valor, depois eu venho aí pra perguntar. Talvez eu dê uma passadinha aqui. Hoje é sexta, né? Então vai estar até às 18. Vou visitar o resto da cidade primeiro. Bom, vamos começar desse outro ponto aqui da cidade, que é a Praça Minas Gerais, e olha só essa composição aqui. Bom, vamos falar primeiro da praça. Essa praça aqui, Praça Minas Gerais, basicamente o que acontece aqui, uma coisa que é detalhe importante, é que todos os anos no aniversário de Mariana, ou seja, no dia 16 de julho, perdão, ocorre uma cerimônia, um ato simbólico aqui, que o governo de Minas Gerais, por um dia, durante esse dia, passa aqui para a cidade de Mariana. Como ela foi a primeira capital do estado, então durante um dia, né, no dia 16 de julho, a capital de Minas fica sendo Mariana. Então o governador despacha aqui e tal, e eles fazem uma cerimônia simbólica aqui para representar essa passagem de sede, né, vamos dizer assim. Essa aqui à minha frente é a Casa de Câmara e Cadeia de Mariana. Ela começou a ser construída em 1768 e ficou pronta em 1795. E esse lugar abrigava a sede dos dragões, que era a cavalaria daqui, como eu falei. Vamos ver se eu não sei se acho que paga para entrar aqui, mas dizem que a vista daqui é bem bonita. Ah, esqueci de falar. Ali em cima é o brasão de Portugal. Inclusive, se vocês pegarem a bandeira de Portugal, é o símbolo que está na bandeira de Portugal, é o brasão de armas do país. E reparem nesse detalhe aqui, como sempre, aqui, como eu falei, Casa de Câmara e Cadeia, em cima era a Câmara e embaixo era a Cadeia. Muitas cidades coloniais tinham essa característica, né? Lá em Alcântara, no Maranhão, também tinha uma. Inclusive, eles sempre preservam as grades. Olha
a grossura aqui do ferro. Olha só. Ficou estranha essa frase, mas vocês entenderam. Olha só. Bem legal. Vamos ver como que é. Se não for muito caro, eu entro lá pra ver. Vamos entrando aqui. Tá aberto aqui, sei lá. Eu acho que é gratuita a entrada. E ó, aqui são as celas. Então olha só, tem uma exposição aqui, ó. Todos os dias das 8 ao meio-dia e dá 1 mais 5, entrada grátis. Vamos entrar aqui primeiro, ó. Olha a grossura da porta aqui. Ó. A parede também, olha só. A bitola da... Caraca. Imagina, é muito maior que o meu braço. Não que o meu braço seja muito grande. E olha só. Que legal. Aqui era uma cela, claro. Não tinha esse elevador, obviamente. Que é um lugar de acessibilidade, né? Mas olha só que interessante. Aí é uma coisa que eu até vi num vídeo. Ó, tinha isso aqui, não sei exatamente para que serve. Se era para se banharem, se lavarem. E ó, tinha até uma portinha aqui, a latrina aqui, ó. Onde eles fazem as necessidades. Olha, eles tinham até uma privacidadezinha aqui. Fechava a porta. Bem legal. Aqui também tem um lugar que acredito que sirva de, não sei se lareira ou fogão, ou para se aquecerem, sei lá. Mas ó, a cela bem grande. Vamos seguir aqui, tem uma exposição. Acho que um caderninho aqui para anotar o nome. Olha só, exposição aqui. Aqui é uma linha do tempo do prédio, então tem várias fotos e datas, né, de reforma, de construção. Tem toda a linha do tempo do lugar aqui. Que interessante. Olha só. Ó, aqui deu o nome para a cidade. Essa daqui, ó, tá vendo? Dona Maria Ana da Áustria. Ela que é a homenageada aqui de Mariana. E esse era o marido dela com essa bela cabeleira aqui, que é o Dom João V. Mas ó, interessante aqui. Ali é a guarda que eu acho que são os dragões, né? Que é esse prédio aqui era a sede deles. E várias fotos históricas aqui, ó. Praça Minas Gerais aqui, tá vendo? Quando Dom Pedro II visitou aqui em 1881. Muito legal. Aqui tem uns vídeos, né? Provavelmente contando a história. Isso aqui devem ser baús da época, não sei. Provavelmente de documentos, de alguma coisa que eles usavam. Mas olha só. Aqui tipo parece ser uma lareirona também. O pessoal se esquentar, porque aqui no frio faz frio, né? Aqui tem, acho que a gente tá a 714 metros de altitude, né? Um pouco mais que São Paulo. Ou seja, no inverno aqui deve ser bem geladinho. Ó, coisas da época, balanças, código de posturas do município de 1884, que foi assinado aqui. E aqui tem um lugar que representa a mesa do... Acho que é onde se fazia os despachos aqui. O pessoal pode tirar fotos aqui fazendo... Como se estivesse assinando um documento. Vamos dar uma acelerada aqui que já vai fechar. Ele falou que daqui a 2 minutos está fechando, porque vai fechar para o almoço e abre depois a 1h. Vou dar uma subidinha rápida aqui só para olhar a parte de cima, ver a janela ali, a vista. Mas ele falou, eu perguntei pro rapaz aqui, ele falou que até hoje isso aqui ainda é a câmara daqui. Não é que foi a câmara tal, é a câmara até hoje. Então vamos rapidinho ali antes que feche. Já eles vai botar nós para fora. Ó, essa aqui é onde eles se reúnem. Toda segunda-feira, pode ir, não tem problema. Toda segunda-feira eles fazem reuniões. São 15 vereadores que tem aqui. Ó, aqui temos uma outra sala. Olha que bonita. Aqui, ó, ali é onde eles se reúnem, né? E aqui, ó, vamos ver a vista aqui. Que falam que o legal daqui é a vista da janela. Deixa eu só. Aí você vê as duas igrejas. Dá pra ir ali também, cabe todo mundo. Dá pra ir todo mundo. Aqui a praça, as duas igrejas e a vista é bem interessante. E tem um pelourinho aqui na frente também que eu já vou mostrar pra vocês. Olha só que vista legal. Ah, esqueci de falar, diz que esses corrimões aqui, corrimões, né? Ou não, deve ser corrimãos, que plural de mão é mãos, então é corrimãos, né, idiota, analfabeto. Esses corrimãos aqui são de pedra sabão também. Olha que legal.
E aqui é a vista da praça. Aqui é a sala, que é o gabinete do presidente da Câmara. Bem legal. Por favor, não sentar, né? Se tem placa, tem história. Mas olha, bem legal aqui. Os quadros aqui. Bem interessante o lugar. Ah, uma curiosidade também. Olha isso aqui, tá vendo? Esse pedaço de ferro, isso aqui é chumbo. Antigamente era muito comum eles usarem esse sistema para prender uma parte na outra, um bloco no outro, tal. Eles usavam chumbo. Eles furavam, né, e metiam um pedaço de chumbo. Inclusive, não sei se vocês conhecem a expressão chumbar alguma coisa. Quando você vai furar a parede para pôr uma prateleira, pôr um armário, alguma coisa assim, que a gente fala que vai chumbar. Vocês já devem ter ouvido, principalmente o pessoal mais velho fala isso, né? Ah, vou chumbar uma prateleira. Vem disso aqui, que antigamente tudo era preso com chumbo, com esses pedaços de chumbo aqui. Olha só, tem um outro aqui também, ó. E isso aqui, como eu falei, é tudo pedra sabão, ó. Que legal. Bom, bem aqui na frente da igreja tem esse pelourinho aqui. Bom, originalmente ele foi construído em 1750 e demolido em 1871. Aí só na década de 70, 1970, é que eles fizeram um novo. E basicamente o pelourinho todo mundo sabe, né, a história, né? Era usado para castigar os escravos, mas também era usado para castigar criminosos, né, quem cometia crimes. E além disso, os pelourinhos antigamente tinham uma função que eu não sabia, né? Eu não tinha visto até hoje isso. Eu só sabia do castigo dos escravos. Mas ele servia também para colocar anúncios, decretos. Então eles usavam os pelourinhos para isso, para fixar avisos, coisas importantes da cidade, né, da vila. E lá no alto tem um globo que representa as conquistas de Portugal, inclusive também está na bandeira de Portugal, né? O brasão de Portugal aqui no meio, o globo ali representando as conquistas. No braço esquerdo uma balança representando a justiça, no braço direito uma lança representando a condenação. Bom, agora vamos falar das duas igrejas que tem aqui na praça. Esta daqui é a igreja de São Francisco de Assis e essa aqui é a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Pela maneira como elas estão dispostas, por estar uma do lado da outra, elas ficaram conhecidas como as igrejas gêmeas. Acho que estava torta a câmera. Elas são chamadas de igrejas gêmeas. Bom, vamos falar um pouco de cada uma. Gostaria de entrar, mas elas estão fechadas hoje. Inclusive, principalmente a de São Francisco, que é a mais interessante. A de São Francisco de Assis, uma coisa que chama atenção nela é que existem 95 sepulturas dentro dessa igreja. Inclusive, uma delas é do mestre Ataíde, que eu já citei em algumas igrejas, que ele é um dos principais responsáveis pelas igrejas daqui de Minas, né? Junto com o Aleijadinho. Ele era o cara que geralmente fazia as partes dos tetos das igrejas, aquelas pinturas bonitas e tal, era dele. E ele está sepultado aqui, a lápide acho que 94, pelo que eu vi num vídeo. E inclusive o interior dela é obra dele. Diz que o que chama a atenção é o forro dessa igreja, que tem uma representação do dilúvio, e na sacristia tem o desenho de uma caveira que simboliza a morte. E dizem que essa caveira tem aquele efeito igual ao da Mona Lisa, que parece que vai te seguindo com os olhos, conforme você vai se movimentando, ela vai seguindo você. É uma ilusão de ótica, né? Eu não sei, na verdade eu não sei se ela tá fechada. Eu acho que ela tá fechada, porque eu não tô vendo movimentação de pessoas aqui. Ela tá com esse pano aqui. Uma pena, eu gostaria de ver essa parte de dentro dela. Mas hoje é feriado, né? E sabe como é que é, né? Feriado é complicado. Mas se eu pudesse, essa daí era uma que eu até pagaria para entrar. E já essa outra igreja aqui, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, como eu falei, ela começou a ser construída em 1784 e levou 50 anos, quase, aproximadamente 50 anos, né? Já que ela foi inaugurada só em 1835. Como eu falei, antigamente as igrejas demoravam bastante para ficarem prontas. Esse ano de 1835 é quando colocaram as duas torres do relógio nela. E uma coisa que chama atenção aqui, em cima do portal dela, é aquele brasão ali, que é o brasão da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, e ele é feito em pedra sabão. Mas a história dessa igreja aqui, assim, uma história para se contar dela, é que em 94 ela foi fechada para restauração,
e ficaria um bom tempo fechada, ficaria cerca de 7 anos, mais ou menos, 6 a 7 anos levaria a reforma. Só que em 1999, quando faltavam 45 dias para concluir a obra, ela pegou fogo, ela foi incendiada, então muitas pinturas que existiam nela, do mestre Ataíde inclusive, se perderam. Mas uma curiosidade é que a única parte da igreja que se salvou, que ficou intacta, é justamente o altar, com a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Claro, isso fez com que a fé na santa se reforçasse ainda mais, porque o pessoal acreditou que era um milagre da santa, justamente o altar ter sido poupado do incêndio, né, que destruiu tudo praticamente, ela teve que ser refeita, né. O bom daqui de Mariana é que tudo aqui é muito perto, a cidade assim, as principais atrações você conhece tudo num bate e volta, assim, em poucas horas. Você vê, eu tava na igreja principal, já vim aqui para aquela praça, já tô nessa outra, e já aqui na frente tem uma outra igreja também bem legal para ver, então vamos lá. Ah, detalhe aqui é o chão, ó. O chão original, tá? Chão de pedra mesmo, ó. Calçada. Inclusive uma coisa que eu aposentei aqui, pelo menos por enquanto, é o chinelo. Aqui realmente não é muito bom de andar de chinelo. Primeiro porque isso aqui pra você torcer um pé aqui é um pulo, né? Porque o chinelo enrosca. E fora que quando chove isso aqui vem num sabão, né? Aqui eu ainda não peguei a ladeirona mesmo. Mas lá em Ouro Preto, por exemplo, aqueles ladeirão, mesmo de tênis, você tem que ir com o freio de mão ali, né? De chinelo você vai escorregar fatalmente. Então não dá pra andar de chinelo nessa região aqui. Só porque eu falei que não tinha ladeira. Olha essa rua aqui, olha que ladeirão. Minha Nossa Senhora. Ah, já subi isso aqui, é comprido. Que prédio bonito aqui. Eu olhei no Google Maps, se chama Colégio Providência. Deve ser colégio religioso, porque tem uma imagem de uma santa ali em cima. E diz que do lado é o Hotel Providência. Mas ó, que prédio bonito. E, ó, caminhando aqui, ó, na rua mesmo, num desses. Aqui, ó, tá vendo? Tem uns casarões, o colégio, o hotel estão aqui, ó. Aí um nicho aqui, quem quiser fazer sua oração. Legal. Essas cidades são bem religiosas, inclusive você vê a decoração das janelas com cruzes, com... O pessoal aqui realmente leva bastante a sério essas festas religiosas. E
Eu acho que vai ter procissão aqui hoje também, porque ó, ao longo da rua aqui tem essas interdições que nem tava lá em Ouro Preto. E como o cara tinha falado pra mim que hoje, amanhã, domingo, enfim, vai ter bastante procissão por essa região, então provavelmente vai ter alguma por aqui. Eles já estão interditando para ninguém estacionar carro aqui. E ó, uma outra igreja aqui também, Igreja Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Deixa eu vir pro outro lado aqui. Peraí, filmar melhor ela. Não tinha visto essa igreja, ó. Bonita, mais simplesinha, parece ser bem antiga, não tá aberta. Mas é uma outra que eu quero mostrar pra vocês. Ó, mais um chafariz aqui, ó. Ele no Google Maps diz que é chafariz de São Pedro. E diz que esse aqui era um dos mais movimentados, pelo que eu li. Também mesmo esquema, ó. O pessoal vem aqui, olha que interessante. São o quê? Duas cobras, sei lá, não entendi que bicho que é. Mas olha que legal o desenho deles. Aí soltava água por ali, ó. O outro. E ó, também os negócios de ferro aqui prendendo, tá vendo? Como eu falei lá. Aí ó, soltava água aqui, o pessoal vinha, enchia os seus negocinhos de água. E é isso. O que é isso? Centro de... Centro do quê? Não sei o que, Nossa, não dá pra entender nada. Ao turismo, Centro de Atenção ao Turismo. Ah, tá. Legal. Mas o que eu quero mostrar está ali na frente. Bom, essa aqui é a minha frente, a igreja de São Pedro dos Clérigos. Ela é de 1752 e ela tem uma característica que o plano dela, né, ou seja, essa parte aqui é arredondado, o que para a época era uma coisa revolucionária, porque todas as igrejas eram retas nessa parte. Tem aquela que eu mostrei ontem, a de São Francisco, que ela é redonda nos cantos, nas torres, né? Essa não, ela é redonda no meio. E eu tava lendo que das duas torres dela, uma, só que assim, fala que é da esquerda original e a da direita não. Agora eu não sei se é a esquerda do nosso ponto de vista ou se é a esquerda dela, né? Mas diz que a da esquerda é original e a da direita foi reconstruída com tijolos, porque ela já caiu duas vezes. Fala que o teto dela lembra um casco de tartaruga, mas eu não tô conseguindo ver. Depois eu vou dar uma volta nela para ver se eu vejo isso. E que o fundo dela lembra um navio. Fala também que essa igreja, ela não é muito ornamentada por dentro. Ela é uma igreja até considerada simples. Por quê? Porque ela era a igreja que os padres frequentavam. Por isso ela chama dos clérigos, né? Porque era uma igreja frequentada por clérigos, padres, pessoas religiosas. Então ela não era tão ornamentada assim. O projeto dela é de Antônio Pereira de Souza e o construtor foi José Pereira Arouca. E diz que essa igreja está inacabada até hoje. Diz que o interior dela, o altar é feito em cedro. Queria mostrar ela por dentro, mas ela está fechada. E outra coisa que chama a atenção dessa igreja é a vista daqui. Olha só o que eu falei, daqui de cima você tem uma vista de toda a cidade de Mariana. Então aqui, eu passei agora há pouco naquela igrejinha ali que eu falei de Nossa Senhora dos Anjos, né? Ali as igrejas gêmeas, as duas. Desci um pouquinho aqui que fica melhor, ó. A igreja que eu fui agora há pouco. Não sei se eu tô apontando certo as igrejas gêmeas. E cadê a principal? Não dá pra ver daqui. Não dá pra ver, mas é por ali. É que ela fica numa parte mais baixa. Mas ó, tá vendo? Você tem uma vista geral aqui da cidade de Mariana. Aqui é a parte mais alta da cidade. Bem legal. O terreno era muito acidentado, ondulado. Aí como demorou 9 anos, começou a... Tem um guia aqui atrás com o pessoal. O bom é que às vezes tem tanto guia aqui que você vai pegando umas explicações. Ele tá falando que de manhã cedo, quando você vem aqui, fica bastante macaquinho aqui. Tem uns miquinhos aqui nas árvores. Diz que mãe com filhotinho, diz que é bem legal. Diz que todo dia falou, ó, quem chegar cedo aqui vê isso. Então fica a dica aí, pra quem estiver por Mariana, vem cedinho aí aqui nessa igreja e vai ver isso aí. Olha só que interessante, aqui agora que eu reparei, ó, Super Nerds, Escola de Robótica, Programação e Games, Unidade Mariana. Aí ó, dá pra você se tornar um programador aqui também, tá vendo? Por mais que a cidade seja pequena, mas olha, ó, o cara pode estudar aí, fazer programação de jogos, essas coisas, dá dinheiro. Então, tá vendo? A outra coisa curiosa também é isso aqui, ó. Diz que antigamente só as casas que tinham mais dinheiro, o pessoal que tinha mais grana, tinha isso aqui, que era a campainha da época, né? Isso aí a gente já viu em muito lugar, que você vinha e tum, tum, tum,
Não vou fazer para não bater, obviamente, para não, né? Não vou bater na casa de uma pessoa que eu não conheço. Mas diz que era muito comum isso antigamente. Só as casas que tinham, do pessoal que tinha um pouquinho mais de dinheiro é que tinha isso aí. Ah, uma coisa que eu esqueci de explicar em relação a Mariana, que eu agora estava dando uma olhada nas minhas colinhas aqui, nas minhas anotações que eu faço, é que Mariana foi a segunda cidade das Américas a receber mais escravos aqui, né? Foi o lugar que mais recebeu, segunda cidade que mais recebeu escravos em toda a América. Que coisa, né? Aliás, detalhe, né? A gente anda por essas cidades, não só Mariana, mas Ouro Preto, todas essas cidades históricas aqui de Minas, e a gente contempla tudo isso, ó. Voltei aqui para aquela praça, tá vendo? Essas igrejas aqui lindas, tal. Mas saibam que isso aqui tem um trabalho escravo, né, por trás, né? Foram os escravizados que faziam, né, essas construções todas. Então tem muita tristeza ao mesmo tempo por trás dessas obras, né? Aliás, uma coisa que eu tava vendo, até um guia tava explicando, acho que nem sei que lugar que eu ouvi. Nossa, agora vem um ladeirão aqui. Vocês sabem que agora a gente não usa mais o termo escravo, né? A gente fala escravizado, né? Por que disso? Eu não entendi a mudança, qual que era a diferença, né? Que é o seguinte, escravo dá a entender que era uma condição natural da pessoa, né? E não, eles foram escravizados. Eles eram pessoas livres, viviam livremente lá na África, e eles eram escravizados, eles passavam a ser escravos. Então, diz que o correto hoje é falar escravizado, né? E não escravo, como a gente costuma se referir, né? Então, só a título de curiosidade, que eu ouvi um guia falar. Interessante. Bom, voltei na Praça da Matriz, aquela igreja que eu vim cedo. Aí achei um restaurante aqui, eu fui comprar umas lembrancinhas, uns imãzinhos de geladeira, algumas coisas. E tem um restaurantezinho aqui de self-service aqui, legal, ó. R$6,90 100 gramas, não tá tão caro. O quilo R$69,90. Somente churrasco R$15,90 100 gramas. Então vamos entrar aí, vamos comer, vamos almoçar. Aí, ó, já tô mandando ver, ó. Fiz um pratinho, ó, feijãozinho tropeiro, arroz, um ovinho, peguei umas batatinhas dessa, uma salada, peguei um pernilzinho, ó. Deu 35,30, meio quilo, mais ou menos, pouco mais de meio quilo. Tá bom. Bom, não tá caro até, né? Por ser um lugar turístico, né? Bom, de sobremesa tinha aqui essas paletas, um sorvete de doce de leite mineiro. Será que é bom? Vamos ver. Nossa, coisa boa. Nossa, muito bom. Nossa, aprovadíssimo. Doce de leite mineiro, olha. Usa aqueles doces de leite de pote mesmo que a gente compra aqui em Minas. Nossa, também foi, acho que esse aqui, pelo que eu ver, é R$10, é mais caro, que é o cremoso, mas vale a pena, boa sobremesa. Não tinha, eu já almocei. Tudo deu R$50,37, foi um almoço que foi quase 600 gramas. Peguei uma coca, peguei aquela paleta ali. Tá, tudo muito bom. E agora visitar a última coisa que falta para eu ver aqui em Mariana. É uma caminhadinha, uns 800 metros daqui até lá. E de lá eu já posso ir embora, né? Mas vamos lá, vamos fazendo a digestão. Cheguei numa outra atração daqui da cidade, que é essa Maria Fumaça aqui. Olha só que bonita. Esse trem aqui, pelo que eu tava lendo, ela começou, a ferrovia, né, aqui de Mariana e Ouro Preto, ela começou a ser construída em 1883 e foi finalizada em 1914. São cerca de 18 quilômetros de estrada, né, entre Mariana e Ouro Preto, e ela foi restaurada em 2006 pela companhia Vale. Só que tem um passeio turístico que sai daqui, só que desde o ano passado tá fechado para, acho que, restauração e tal. Então não é possível fazer esse passeio por enquanto, né? Mas que é uma das atrações turísticas daqui. Ó, como que é o maquinário dele, ó. Não tô vendo muita coisa aqui, porque eu tô embaixo, eu tô subindo a câmera pra ver, mas ó, a parte de comando dela, ali acho que é uma caldeira, né, a vapor, né, que se chama Maria Fumaça, é que ela funciona a vapor, né.
Aí aqui na frente é a estação de trem de Mariana. Aqui um parque interativo, ó. Tem uns instrumentos aqui que você pode ficar tocando. Tem um pai e uma filha ali se divertindo. Que legal. Depois eu vou dar um pulo lá. Vamos aqui na estação primeiro. Bonita a estação, mas tá fechada, como eu falei, né? Porque o trem não tá mais ativo. Olha os vagões aqui, ó. Esse aqui é um dos vagões, ó. Tá vendo? Os bancos de... Eita! Porra, o negócio aqui, ó. Bem legal. E é um trem com uma visão bem panorâmica. Aí tem essas janelas aqui, ó. Eu acho que... Ixi, não vou mexer não. Começou a soltar o vidro ali. De repente eu quebro alguma coisa aqui. Mas ó, tá por C2. Tá vendo? E pelo que eu vi no Google Maps, esse prédio aqui, não sei se é mesmo, mas pelo que eu vi parece que é o prédio da prefeitura. Pelo menos ele aparece marcado como prefeitura de Mariana. Então, tá aí, ó, bem aqui na frente da estação. Aí, ó, os instrumentos aqui, ó. Ó, o cara tá tocando o sino aqui, ó. Vamos ver. Ah, sai por aqui, ó. Ué, qual que é esse aqui então? Não sei. Um sino aqui também, ó. Enfim. O que é isso aqui? Ah, tá. Enfim. É um negócio aqui pro pessoal se divertir, cara. Barulhão. Legal. Aqui eu não entendi muito bem o que é. Acho que tem que subir ali e pressionar aqueles negócios pra sair. Ah, legal. Mas pra criançada que se divertir, ó. Tem pontezinha também. Bom, é isso. Agora vamos na última coisa que eu quero visitar, que é aqui perto. E daqui acho que a gente já pode ir embora. O povo que gosta de ladeira, viu? Ó, pirambeira. Tem que subir aqui. Bom que você come pra caramba aqui, ao mesmo tempo você queima as calorias todas, né? A combinação perfeita. Comer e queimar caloria. Tá ótimo. Mas vamos lá. Mas é aqui pertinho. Bem que esse chafariz aqui podia estar soltando água agora. Cairia bem. Apesar que eu tenho minha água aqui na mochila, mas pô, ia ser legal. Os gatos em cima do carro ali. E estamos chegando aqui na igreja, que é a última que vamos visitar aqui em Mariana. Bom, a última igreja que eu vou visitar aqui é essa, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela fica no alto dessa colina aqui. Curiosamente eu não tinha feito anotações sobre essa igreja. Todas as que eu anotei, eu até achei que fosse uma outra. Eu ia falar que a que tinha história mais interessante, mas não é essa daqui. É a que tem Tiradentes, que eu ainda vou visitar, que tem uma história interessante. Mas assim, basicamente ela é uma igreja que foi construída em 14 de maio de 1752. Pesquisei tudo isso agora. E ela foi construída por escravos, como muita coisa aqui. E eu não achei assim, porque quem acompanha meus vídeos, né, já viu minhas outras viagens. Eu mostrei outras igrejas que tinham esse nome. Uma lá em Alcântara, no Maranhão, e uma em Parnaíba, no Piauí, que também tinha esse nome. Só que a história delas, o que era, para quem não acompanha esses vídeos, eram igrejas que só os escravos podiam frequentar. Então assim, os escravizados, né, melhor dizendo, não podiam frequentar a mesma igreja que os homens brancos, né? Então eles tinham a própria igreja deles. Geralmente tinham uma única torre e tal. Eu não achei explicações se essa seguia esse mesmo padrão, mas pelo menos vocês podem ver que, ó, ela tem as duas torres normal. Então tipo assim, segue o padrão das outras igrejas. A fachada é simples, mas bem bonita. E essa não é do Aleijadinho, tá? Essa daqui, o teto dela parece que também é do mestre Ataíde. E ela foi feita por, deixa eu ver o nome aqui, Francisco Vieira Servas. Eu tive que pesquisar tudo agora, então não tive tempo de decorar muita informação sobre ela. Bom, vamos entrar aqui, apesar que eu acho que tá tendo alguma missa agora, não sei.
Tá tendo missa agora, então só vou filmar assim bem rápido, mas não vou ficar falando muito para não atrapalhar o... Mas dá pra ver que ela é bem bonita. Vamos até ali a porta pra ver, pelo menos. Não vou entrar porque tá tendo missa agora, não vou atrapalhar, mas ó, olha como é bonita o altar dela. Tem 2 púlpitos ali também, bem decorados. Bem bonita. Bom, eu tava gravando a hora que eu saí da igreja ali e travou. Eu não sei se deu pau na minha outra bateria ou porque ela tava acabando mesmo. Só faltava a bateria ir pro saco de novo. Eu vou ter que comprar outra câmera mesmo, não tem jeito. A GoPro, acho que ela já deu o que tinha que dar. Vou ter que trocar de câmera mesmo, não tem jeito. Mas vamos lá. O que eu ia dizendo, eu acabei não entrando. Primeiro porque tá tendo missa. Ela tem uma taxa de visitação de R$5, mas nem deve estar podendo agora porque é horário de missa, né? Então eu acho chato entrar na igreja com o pessoal rezando e ficar filmando, fazendo explicação. Eu acho falta de educação. E também não é a igreja que eu imaginei. Eu achei que era... Eu tinha visto uma história dessa igreja, mas é a de Tiradentes que eu vou visitar. Eu tava olhando nas minhas anotações agora. Não é essa. Tanto que eu não tinha nem feito nenhuma anotação dessa. Porque é uma igreja assim, não tem nada assim de... em comparação com as outras, uma história assim, nem é do Aleijadinho. É uma igreja bonita, tal, vocês viram o altar, é muito bonito, mas já é normal, assim, não tem uma história curiosa, tal. Então eu decidi não entrar. E olha a vista daqui, ó, ela fica no alto, aqui tá acho que a 100 metros pelo que eu li. Olha só, ali também, ó, tem uma vista bem bacana da cidade. Eu acho bem legal essas casinhas assim espalhadas, porque essas cidades aqui são tudo morro, né? Imagina quem tem que subir lá naquele último lá no altão lá. Aqui o cara tem que ter perna pra poder andar, viu? Mas vamos descer agora. E acho que eu já vou partir já. Vamos descer lá que aí eu vou fazer umas construções. Tem mais uma coisa que eu quero falar sobre Mariana. Eu voltei por um caminho diferente, em vez de seguir ali pela ruazinha ali, eu desci aqui reto, ó, tem a linha do trem. E olha só que vista legal, ó, as 2 igrejas irmãs. E lá no alto aquela igreja de São Pedro, São Pedro dos Clérigos, lá no alto, bem bacana. E aqui no canto também, ó, do lado da luminária aqui, não sei se eu tô apontando certo, que a visão é muito pequena, aquela igrejinha também de Santa... Como é que era? Santa Luzia dos Anjos, acho que era, esqueci o nome. Bom, enquanto eu tô voltando aqui pro centro, falar uma história pra vocês. Antes, olha o tamanho desses cupinzeiros aqui. Caraca, o Everest e o K9. Tamanho disso aí. Bom, é impossível estar em Mariana e além de falar todas as coisas da história daqui, que é riquíssima, do patrimônio e tudo, a gente tem que lembrar de uma coisa triste que aconteceu aqui, né? Uma coisa que poderia ter causado, quer dizer, poderia ter causado não, causou uma tragédia, né? Mas poderia ter colocado tudo isso aqui em risco, que foi o rompimento da barragem da Vale, né? Então qual que é a história? Eu acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo vai se lembrar disso. É a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Foi no dia 5 de novembro de 2015, quando a barragem do Fundão, que fica no distrito de Bento Gonçalves, fica mais ou menos 35 quilômetros aqui do centro. Nossa, Trento eu falei. Nossa, até difícil eu repetir. Enfim, do centro de Mariana. E foi a barragem que rompeu. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos de dejetos, né? De dejeitos, sei lá qual é a palavra, vazaram de lá, soterraram tudo que estava pelo caminho e contaminaram principalmente o Rio Doce, que deságua lá no Espírito Santo. Isso causou uma tragédia ambiental sem precedentes, porque esses dejeitos, tinha minerais pesados, tinha mercúrio, tinha muita coisa. O que é essa barragem? Ela é feita para justamente, tem a mineração, né? Então ela é feita para segurar todos tudo que sobra da mineração, que são os metais pesados, que são usados, tal. E a barragem segura isso. Então tudo isso vazou, e vazou no rio. Aí chegou até o litoral do Espírito Santo, acabou com as praias lá. O Rio Doce morreu, literalmente matou o Rio Doce, porque ali não tem recuperação, são coisas muito pesadas,
pavimentou o fundo do rio. E a tragédia aqui, além de tudo, também foi humana, porque pelo que eu pesquisei, eu acho que não é só isso não. Depois eu vou confirmar a informação, mas eu vi que foram 19 mortos e 3 desaparecidos. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Não foi só isso aí. Eu lembro disso, é uma tragédia, foi uma coisa absurda que aconteceu. Aliás, detalhe, até esqueci de falar o nome da empresa, porque eu falei Vale. A empresa que era responsável por essa barragem era Samarco. Samarco era eles chamam de joint venture, quando é um consórcio de duas empresas, que era a Vale com acho que PHP Hilton, se não me engano, que acho que ela é do Reino Unido, se eu não estiver errado. E a Samarco que era responsável. E pelo que eu tava dando uma pesquisada, parece que até hoje ainda tem muita coisa que não foi acertada. Teve muitos valores que foram estipulados, recorre daqui, aciona dali. E até hoje, assim, ficou vários compromissos de que eles reparariam tudo que foi feito, mas sabe como é que é, né? Brasil. Enfim, o fato é que isso aí foi uma coisa. E assim, vocês pensam que acabou por aí, né? Não acabou por aí, porque anos depois, acho que em 2018 ou 2019, sei lá, teve uma tragédia parecida com essa, só que em Brumadinho, que é uma cidade que fica bem perto de Belo Horizonte, quase vizinha ali de BH, que acho que é região metropolitana, não sei, que também teve uma barragem que rompeu lá e também matou bastante gente, soterrou ali, acho que atingiu mais a cidade mesmo. Aqui ainda foi mais longe da cidade, né? Imagina se tivesse sido aqui, né, na cidade mesmo. Não que o local que foi atingido não mereça a atenção, né? Pelo amor de Deus, até porque morreram pessoas ali. Mas realmente, e assim, foi uma irresponsabilidade, porque diz que já havia indícios de que essa barragem poderia romper e tal, mas sabe como é que é? No Brasil só se faz as coisas depois que acontece uma tragédia, né? Então, aí depois disso, várias mineradoras tiveram inspeções em barragens e tal, para ver as situações. Teve um outro lugar que eu não me lembro onde, que tiveram que suspender também, interditar uma barragem, que ela estava ameaçando romper. Acho que aqui em Minas também. Aqui em Minas tem muitas, né? Porque aqui a mineração, até hoje, a mineração ainda é uma atividade bastante forte aqui no estado. Inclusive no caminho de Belo Horizonte para Ouro Preto, eu passei por alguns lugares de mineração, né? Tá esperando para atravessar aqui. E é isso. Agora vamos tentar descobrir onde é que pega o ônibus aqui para voltar para Ouro Preto. Acho que já deu para conhecer bem a cidade, assim. É o que eu falei, Mariana é uma cidade pequena, assim, então o centro histórico, que é pro lado de cá, dá para fazer tudo em um dia e sobra ainda, né? Se eu tivesse chegado bem cedo aqui, eu teria feito tudo bem cedo. E fiz assim, com calma. Parei para almoçar, parei para... Entendeu? Quer dizer, não fiz as coisas correndo que nem um doido. E ainda assim consegui ver, acho que o principal, tudo que tinha para fazer aqui. Agora descobri onde é que pega o ônibus para voltar e partiu Ouro Preto. Ô bicho besta mesmo, eu fui procurar o lugar onde pegava o ônibus para voltar. Perguntei ali na praça e era aqui. Eu tava aqui do lado, eu vim falando aqui, fiquei meia hora para atravessar a rua. No final é aqui. Então, ó, para vocês se situarem, de manhã quando eu desci naquele ponto ali, ó, que é bem em frente a esse terminal turístico. E para voltar pega nesse ponto aqui. Eu atravessei, fiquei uma hora para atravessar e no final era aqui mesmo. Então vamos lá. Bom, é isso, já tô de volta aqui a Ouro Preto. Aqueles mesmos quase 40 minutos de viagem. Aliás, deu 40. E está começando a garoar. Bom, é isso, já voltei então. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já mostrei para vocês Mariana. Acho que deu para mostrar, assim,
o principal da cidade. Claro, a graça dessas cidades, não só Mariana, mas Ouro Preto e qualquer uma dessas cidades históricas, é justamente não só visitar os pontos turísticos, mas caminhar pela cidade, ver as casinhas, ver as ruas históricas. Acho que esse que é o principal. Mas para visitar num dia assim, que nem eu fiz hoje, num bate e volta, pô, peguei o ônibus aqui 10h30, acho que foi 10h30, não me lembro agora, ou foi 10 ou 10h30, e tô voltando agora 4h10, então vocês veem, tudo isso deu pra fazer em algumas horas. Então, se vocês estiverem com o tempo corrido, que nem eu tô, e estiverem por aqui, vale a pena visitar, é rapidinho, vai de ônibus, tranquilo, dá pra visitar bastante coisa, não anda muito, tá? Tudo é muito perto, e é isso. Então, obrigado por terem assistido até aqui, espero que tenham gostado. Se não for inscrito ainda, por favor, considere se inscrever, isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo e eu poder continuar mostrando essas coisas pra vocês. Ah, só dar uma dica, quer dizer, nada a ver. Quando vocês pegarem o ônibus pra Mariana, uma dica: na ida, senta do lado direito e na volta senta do lado esquerdo, tá? Que é onde tem a melhor vista. Tanto que na ida, acabei nem filmando porque não tinha muita coisa o que mostrar, né? Era só mato mesmo e mais nada. E o lado de cá não, né? Que é onde tem os vales e tal. Então fica a dica aí. No mais, agora sim, encerrando o vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Mais tarde. Mais tarde, quando eu estava voltando do jantar, me deparei com esta procissão e decidi acompanhar. Apesar de ter gravado praticamente tudo, só vou postar um pequeno trecho, senão o vídeo ficaria enorme. Então acompanhem comigo. Vai lá pra frente que a gente espera.